Oi, gente, vamos para a parte 2 agora do capítulo sobre a mudança. A gente vai agora revisar quais são as teorias que fundamentam a mudança, que explicam um comportamento e dão estratégias para mudar. São quatro teorias, duas baseadas no comportamental, uma da TCC e uma da DBT, da teoria biosocial. Vamos lá? Então, relembrando, temos 7 tarefas ao solucionar problemas. A gente já focou em 3 no vídeo passado, e nesse a gente vai focar em 4. Essas tarefas de hoje vai ser um vídeo um pouco longo, porque a gente vai ter que relembrar algumas coisas que aprendemos ali na faculdade e ver como é que ela funciona na terapia com pacientes emocionalmente desregulados. Temos o condicionamento clássico, onde a gente pode pensar ali no experimento de Pavlov, no experimento com um cachorro. Lembra daquilo? Onde o Pavlov, ele foi fazer um experimento e ele ia ali, ele começou a dar comida a esse cachorro. E cada vez que ele dava comida a ele tocava um sininho. E aí o cachorro salivava. Só que chegou um momento que Pavlov foi só bater o sininho e o cachorro já ficou salivando, já ficou ali querendo a comida. Ele já pensava, ó, tem um sino, vai ter a comida. Então aqui nós temos dois elementos, né, com Pavlov, que foi o estímulo-resposta. O condicionamento clássico. Teve um estímulo do sino, vai ter uma resposta salivar. Na terapia, vai ter 3 elementos. Vai ter o estímulo, a resposta e a consequência, e o comportamento. Então, aconteceu ali um estímulo, o paciente ele vai sentir uma emoção desconfortável, e essa emoção desconfortável vai fazer com que ele fuja dessa emoção. Ele não queira vivenciá-la. E essa fuga da emoção, ela pode vir de diversas formas. Então, aqui nós temos o estímulo, que vai provocar automaticamente, não vai ser algo pensado, vai ser involuntário. Ele vai ter uma história de pareamento. Lá com o cachorrinho do Pavlov, ele foi pareado, colocado junto. Ao mesmo tempo que apresentava a comida, tocava o sino. Chegou um tempo que o cachorro começou a ter a resposta sem precisar da comida. Porque houve uma história de pareamento, de junção. Então, ela vem aqui que ela é repentina e dolorosa. O estímulo é involuntário, a emoção também é involuntária. Ela acontece de forma repentina e dolorosa. Ela é confusa para o paciente que não entende por que aquilo está acontecendo. É confuso para os outros, o ambiente dele, porque ele não entende como é que aquele estímulo que não é aversivo está causando tanta aversão nesse paciente. E tudo isso faz com que ele fuga. Ele tem um comportamento que busca eliminar a emoção. E pode ser através de uma ação, de um comportamento disfuncional diretamente, tipo um comportamento autolesivo, de uma cognição, de um pensamento, pode ser através de uma dissociação, onde ele para como se fosse se anestesia de sentir, de pensar, ou através de uma emoção secundária. Não consigo lidar com essa emoção, vamos dizer, o medo, a culpa, a tristeza, então eu coloco outra emoção que vai encobrir ela. A raiva, a vergonha, não sei. Coloca outra emoção que vai encobrir, que é mais fácil para ele lidar. E aqui na intervenção é feita, já que teve aqui uma história de pareamento, a gente vai tentar quebrar esse pareamento. Vai apresentar um estímulo de uma forma que não haja essa emoção. Para que ele comece a pensar, ó, não é porque eu tenho esse estímulo, onde eu fui, vamos dizer, invalidado, que vai sempre acontecer a invalidação. Então, eu não preciso ficar com medo, não preciso ficar triste, com vergonha, com culpa, o que for. Vai ser a pessoa vai estar ali, naquele estímulo, na presença daquele estímulo, sem um resultado aversivo, para ele consiga se adaptar à circunstância, perceber que o contexto é outro. Então, na prática da exposição, é feito primeiro bloqueamento da fuga. Então, o paciente vai querer fugir dessa emoção, não vai querer falar, vai querer falar sobre outras coisas. Então, é preciso aqui bloquear essa fuga, impedir que ele pare de falar, que ele consiga não incentivar, não reforçar ainda mais esse comportamento de fugir, de não enfrentar essas emoções desagradáveis. É preciso boa comparação, comprometimento, orientação e habilidade de tolerar o mal-estar, de aguentar aquele sofrimento. Vai aumentar a exposição às emoções desagradáveis. Ele perceber que aquela emoção que ele está sentindo é desagradável, sim, é, mas que aquela emoção não vai fazer ele mal. Ele dissociar que é a questão de que, porque eu tô com essa emoção, eu preciso fugir. Não. A gente tem que parar de evitar.
tem que enfrentar o que precisa ser enfrentado. Vai precisar de mindfulness para ele focar na sensação, no presente e não cair ali na tentação dos pensamentos do passado, do futuro, do que é, do que poderia ter sido. Vai precisar de habilidades de regulação emocional para que ele consiga identificar o que é que ele está sentindo, que impulso é que ele está sentindo para realizar, então agir contra esse impulso, de escapar, de fugir. E vai ser preciso também identificar e tratar os estímulos. Então, para tratar esses estímulos, vai precisar efetividade interpessoal, para ele consiga comunicar com aquele ambiente que talvez esteja sendo invalidante, para que ele possa mudar. E também vai precisar de habilidade de procedimento, de controle de estímulos, para que o paciente consiga estar ali bloqueando aquela fuga e também se expondo àquelas emoções. E aqui, como é que funciona na terapia? Primeiro, a parte do estímulo. A gente determina o estímulo, usa o mais próximo possível que tiver ali de estímulo, usa ele com uma duração e intensidade suficiente. Então, quando o paciente começar a se sentir desconfortável, não é para parar, porque senão você vai apenas reforçar a ideia de fuga, de que ele não consegue, de que ele é frágil, que ele precisa de ajuda dos outros, precisa estar ali numa quantidade suficiente, não removê-lo cedo, para que o paciente ele consiga tolerar essa emoção e construir novas associações na mente dele. Ele consiga se expor e perceber que não vai ter um resultado negativo. No segundo, a gente tem aqui a emoção. A gente identifica qual é a emoção. Se ela é uma emoção primária, se ela é uma secundária, se ela está encobrindo outra emoção. A gente também vai habituar ele. Então, ele vai ficar ali naquela emoção. E é por isso que a gente não pode retirar o estímulo cedo, para que ele consiga se habituar a ela, para que ela consiga diminuir essa emoção com o tempo. Porque com o tempo, o organismo vai se habituando e a emoção vai parando de ser tão desconfortável. E perceber que existe um resultado seguro. Não vai ter um desfecho negativo. Na fuga, a gente identifica como é que esse paciente está fugindo, como é que ele está usando os sinais de segurança, minimiza o uso deles e pede cooperação para ele não fugir, para ele diminuir esse comportamento de fuga. E a postura do psicólogo ela vai ser essencial, porque a terapia ela tem que ser um contexto seguro para se expor. Então, o psicólogo ele precisa exercitar a autoconsciência, o equilíbrio e a capacidade de autorregulação em resposta a sinais difíceis de ouvir e emoções que podem ser difíceis de suportar. Às vezes, podemos compartilhar o desejo do paciente de fugir. Às vezes, o paciente está trazendo uma situação que foi tão desconfortável para ele e eu tô ali mostrando para ele sinais que, tipo assim, ó, aquilo dali é insuportável. Eu não tô conseguindo lidar com aquilo. Se eu, enquanto ouvinte, não tô conseguindo lidar com aquilo, o que é que o paciente vai entender sobre ele mesmo? Ele também não vai conseguir lidar com aquilo. Então é importante a gente estar ciente disso e mostrar que a terapia é segura. Ele pode compartilhar o que for, que eu não vou invalidar, que eu não vou negar o sofrimento dele e que ele pode sim falar sobre isso, que eu estou pronta para aguentar, que eu estou pronta para compartilhar com ele todo esse sofrimento. E aqui ele traz habilidades GIVE, que é umas diretrizes para a efetividade nos relacionamentos, mantendo o relacionamento. Então, a gente tem aqui o objetivo, que é manter o relacionamento. Então, ele traz uma habilidade de como manter esse comportamento, esse relacionamento. Ela lembra a palavra give, que é de seja gentil, interessado, valide e tenha um estilo tranquilo. Então, ser gentil é tipo assim, não usa ataques, não usa ameaça, não julgue, não zombe, seja simpático e respeitoso. Demonstre estar interessado. Então, ouça, ouça o ponto de vista, encare a pessoa, demonstre interesse, valide com palavras, com ações, que é novamente essa questão que a gente viu no slide anterior. O paciente está ali preparado para escutar e validar. E a validação pode acontecer de diversas formas. E adote um estilo tranquilo. Então, esteja ali em paz. Acho que essa é a palavra. Esteja ali em mindfulness. Pronto. Aceite o que tiver que ser aceito. Use um pouco de humor. Sorria. Acalme. Seja sereno. O condicionamento operante, ele foi o condicionamento que foi aquele feito com os ratos, onde o rato ele tinha que apertar a barrinha para receber a água, o alimento. Então, aqui nós tínhamos o contexto, a situação, nós tínhamos o comportamento, que era apertar a barra, e nós tínhamos a consequência, que
que era receber água, que era matar a sede. Então, aqui na terapia, a gente precisa estar atento ao contexto, ao comportamento-alvo, que é aquele comportamento que a gente está focando em terapia, e quais são as consequências. Por que ele está fazendo aquilo? O que ele ganha com aquilo? Então, o contexto é um antecedente. O que está antes? Ele sinaliza a presença do reforço. E no livro ele vem trazer a situação de um paciente que batia a cabeça na parede sempre que uma enfermeira estava presente. Aquilo só acontecia na presença dela. Então, ela era um antecedente. Ela sinalizava de que ia ter um reforço. Então, ele batia a cabeça visando uma consequência, que era a consequência de que, se eu bater a cabeça, então ela vai me dar atenção. Ela vai ser gentil comigo, ela vai se importar comigo. E essa consequência, onde sempre que ele batia a cabeça, ela lhe dava atenção, reforçava esse comportamento de bater a cabeça. Então, aqui é preciso fazer um manejo de contingência, do tipo ensinar comportamentos alternativos habilidosos. Então, se ele está batendo a cabeça para ter a atenção dela, de que outra forma, de que outro comportamento ele pode fazer que seja habilidoso, que vai lhe dar essa atenção dela. E a gente só descobre isso. Por que alguém está fazendo isso? Qual é a função desse comportamento? Qual é a consequência que ele está visando através de uma análise funcional? A punição, as modos aqui de intervenção, nós temos três, né? Ou mais, não sei, não lembro, a gente vai ver aqui. Nós temos a punição, onde ela deve ser usada somente com moderação, e somente quando o comportamento deve mudar e nada mais está funcionando. É preferível evitar a punição, porque ela é muito desagradável ao paciente. Ele já vive no contexto de invalidação constante, e a terapia ela não pode ser mais um contexto de invalidação. Então, apenas quando o comportamento deve mudar é que deve acontecer, mas ele é usado com moderação. Como regra geral, é sábio combinar o uso da extinção com intervenções calmantes e validadoras. Então, sei que este é um tópico perturbador e faz sentido que você queira evitá-lo, mas vamos ver se podemos encontrar uma maneira de ajudá-lo a enfrentar isso. Então, a gente extingue, vai diminuindo vai diminuindo a existência daquele comportamento e a gente pode até pensar num processo gradual. Então, eu começo tirando aos poucos aquilo. Vou extinguindo aos poucos aquele comportamento e substituindo por um mais habilidoso. Também pode ser desafiador usar reforço positivo de comportamentos adaptativos em DBT. Então, ele fez algo que é bom e pode ser difícil usar o reforço, validar ele. Porque ele pode sentir que, se está sendo elogiado, o seu comportamento adaptativo agora precisa ser adaptável o tempo todo. Ele tem que ser perfeito. Ou ele pode desconfiar da aprovação, porque na infância, tal abordagem era seguida de exploração ou rejeição. Sempre que ele era elogiado, é porque as pessoas queriam algo. Sempre que ele era elogiado, vinha logo depois uma rejeição. E a postura do psicólogo vai ser essencial. Ela vai requerer paciência, engenhosidade, uma questão de tentativa e erro para ver o que funciona com aquele paciente. Vai te precisar de uma atmosfera básica de cordialidade, preocupação, compaixão, gentileza e validação. E ela não vai ser terapêutica se for criada uma atmosfera irreal de apreço e acolhimento incondicional. É interessante que aqui a gente começa a pensar um pouquinho, né, na aceitação, no princípio de Myers. Será que isso daqui não está indo ao contrário? Hum, Lá a gente fala que a gente aceita o paciente como ele é. A gente reconhece como ele é. Mas a gente também precisa invalidar o que precisa ser invalidado. Então, faz sentido você ter agido dessa forma, considerando tudo, mas agora a situação é diferente. Então, antes você tinha aquele contexto. O contexto de hoje é diferente. Então, a gente precisa, sim, mostrar que, tem algumas coisas que eu não concordo com você. Minha opinião é diferente. Então, entra aqui uma dialética de encontrar um outro caminho, uma outra forma. E é importante, a importância e por isso é importante a equipe de consultoria, a reunião de psicólogos com outros psicólogos, porque é difícil equilibrar esse jogo. Porque, de um lado, o paciente, ele vai gostar muito quando você está sendo ali validador, tá acolhendo e tal.
E ele vai ser péssimo, ele não vai gostar nem um pouco quando você estiver pressionando ele para mudança. Então, vai ser preciso conciliar esses dois lados e não cair na tentação de apenas validar ele, de apenas concordar com ele e aceitá-lo. E por isso, uma equipe de consultoria é importante, porque ela começa a ver, a mostrar o que é que a gente não está vendo, para que a gente se desapegue de algumas crenças, de alguns pensamentos. Nós temos aqui a teoria biosocial, onde ela vem fundamentar os déficits de habilidade, porque enquanto as histórias do condicionamento respondente e do condicionamento operante pode ser dividida em três termos cada, a história dos déficits de habilidade e de sua remediação está incorporada de forma onipresente em toda a cadeia do comportamento, contribuindo para os comportamentos alvo. Então, aqui a teoria bissocial ele vai dizer que o paciente ele é vulnerável emocionalmente e ele teve um ambiente invalidante, que não ensinou a ele como reagir com essas emoções. E por isso, ele tem déficit de habilidade. E esse déficit de habilidade vai estar presente em todo o resto das teorias. Por exemplo, comportamento respondente. Ele está fugindo ali daquela emoção, porque ele não consegue tolerar ela. Ele está ali com ele está ali o paciente batendo a cabeça para ter atenção. Ele não consegue ser efetivo de outra forma. Então, ele existe um déficit de habilidade e é nosso papel ensinar habilidades diferentes. O terapeuta individual, junto com o coach de habilidades, trabalha com o paciente para levá-lo a ver a sabedoria da habilidade, experimentá-la, praticá-la repetidas vezes, descobrir e resolver os fatores que interferem no seu uso com sucesso. Uma habilidade, ela não pode ser simplesmente ensinada e imposta. O paciente deve ter a ideia, preciso desta habilidade. Então, o psicólogo precisa vender a habilidade. Vender o peixe. Fisgue ele, fisgue o paciente. Ó, tal habilidade vai te ajudar nisso, naquilo outro. Ó, tem todas essas dificuldades. Com essa habilidade vai ser diferente e tal. Não é assim que a gente faz, mas é desse jeito mesmo que a gente faz. Não é assim, mas acontece sempre. Nós temos a mediação cognitiva, que tem aqui como base a TCC clássica. Então, nossas emoções e emoções são mediadas por nosso estilo e conteúdo cognitivo. Temos o pensamento e ele influencia como a gente sente e como a gente age. Então, nós temos aqui um evento, uma situação, onde normalmente foi um contexto bastante validante na infância, fez com que esse paciente tivesse uma crença, uma forma como se vê, as regras, os pressupostos de sim e então, que essa forma vai estar presente em todas as teorias de mudança, vai ter sempre ali algum pensamento implícito. E essa forma de ver o mundo faz com que ele age e se comporte de uma forma. Então, as emoções, ele vai sentir emoções desagradáveis e ele vai evitar, vai fugir dela. E tudo isso, essa evitação vai fazer com que ele tenha sofrimento. Elas são parte do problema e resolvê-las é parte da solução. A gente não pode ignorar as cognições. Então, é preciso nunca deixá-las passar sem alguma intervenção, ainda que mínima. Na prática, significa fazer reestruturação cognitiva, uma nova forma de pensar. E aqui a gente pode pensar até numa forma de dialética. O que é válido naquele pensamento e o que é que não é válido. Reconhecer e desafiar o conteúdo do pensamento, encontrar declarações alternativas aceitáveis e persuadir o paciente da perspectiva de que os pensamentos são pensamentos, não fatos. Em geral, é feito no DBT apenas com imediatismo, comentários rápidos do tipo pensilada. Desafiá-las de maneira rápida, diplomática e sensível. Intervir dialeticamente, validando o que é importante ser validado e invalidando o que precisa ser invalidado. Na prática, a, essa reestruturação, essa mediação cognitiva também ocorre através de clarificar as contingências, mostrar o sim e então. Se eu faço isso, então eu tenho aquilo. Para que a gente possa mudar esses pressupostos. E foi isso, gente. A gente viu hoje um pouco da mudança, as teorias que abordam ela, o quanto elas estão ali, intercambiáveis, se comunicando. E no próximo encontro, o encontro 3 que a gente vai ter agora no sábado, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Que mudar é preciso, mas não é fácil. Então, tenha um bom estudo, uma boa aula e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau!